Eu sou jornalista, trabalho há 30 anos na profissão e, assim, eu sou essencialmente repórter, né? Eu gosto de estar na rua, de circular. Eu sou um repórter extremamente curioso, né? E, assim, eu acho que para mim essa curiosidade é um dos pilares da profissão. É sempre um estímulo você fazer a informação emergir. Tem gente que acha que todo jornalismo é um jornalismo investigativo. Eu acho que não. Existe assim um momento especial do jornalismo, quando ele lida com um assunto um pouco mais sofisticado, que requer mais tempo, que requer produção de documentos, que requer cuidado na apuração redobrado, checagem, rechecagem, eventualmente viagens e tal. Esse é o chamado jornalismo investigativo. Nós, eu e o Aloysio Piar, o outro autor, nós publicamos uma série de reportagens no Globo. Só que assim, a história era tão rica, tão boa, tão assim vasta de informação, que a gente achou que o espaço do jornal papel era pouco. A gente tinha muito mais para contar, contextualizar melhor a história. Daí surgiu a ideia de um livro-reportagem. O Chico achou que podia dar um livro. Eu fiquei na dúvida na hora, porque eu nunca tinha escrito um livro e nunca pensei em escrever um livro. E eu fiquei na dúvida, eu falei, Chico, será? E numa conversa um dia com o Chico Otávio e com o Carlos Andreasa, editor da Record, eles me convenceram que dava um livro e que eu podia fazer. Eu falei assim, então vamos fazer. E a partir dali abracei completamente e mergulhei na produção dele. Eu sou jornalista. Eu nasci e moro no Rio de Janeiro, eu estudei na Escola de Comunicação da UFRJ e logo depois que eu me formei, e no final de 86, no começo de 87, eu fiz uma prova de estágio para o jornal O Globo e passei na prova de estágio e estou lá até hoje, há quase 30 anos. O Chico é um especialista no regime militar. Ele escreveu diversas reportagens sobre o regime militar, sobre a Casa da Morte em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um centro de tortura, sobre o caso do Rio Centro, sobre o Araguaia, fez várias análises aprofundadas dessa história e foi publicando ao longo do tempo. E estava procurando um outro lado que ainda não foi muito revelado e muito desenvolvido dessa pesquisa, que foi ouvir o outro lado, que é ouvir as pessoas que torturaram, ouvir os agentes da repressão daquela época. Ao mesmo tempo, eu sou um aficionado ou um apaixonado pelas escolas de samba e pelo samba no Rio de Janeiro. E editei algumas das matérias do Chico Otávio, então, por causa disso, eu estava um pouco informado, não profundamente informado, mas um pouco, estava aprendendo algo sobre essa parte da história do Brasil, esse capítulo sombrio da história do Brasil, que foi o regime militar. E, em algum momento, fazendo uma pesquisa sobre samba, sobre escola de samba na internet, eu me deparei com uma frase, uma única referência muito rápida, era o nome de um torturador, e que dizia assim, que após o regime militar, ele virou segurança de um bicheiro, Janísio Abraão Davi, que é um bicheiro de Nilópolis, uma cidade, um município na Baixada Fluminense, no Rio. Eu copiei essa frase, só tinha essa frase, não tinha mais nada. Portanto, já era um registro que existia, histórico, dos grupos que acompanham e estudam a tortura e militam pela punição dos responsáveis pela tortura no país. Copiei, passei por e-mail para o Chico Otávio e perguntei assim, você acha que existe a possibilidade de nós termos outros casos como esse? E a segunda provocação que eu fazia era a seguinte, você já notou que existe algo curioso na história das escolas de samba na época da repressão, na época do regime militar? É justamente naquele momento, ou no segundo momento, no momento em que a ditadura é mais forte,
que vários bicheiros entram nas escolas de samba do Rio de Janeiro, ou entram em algumas escolas de samba do Rio de Janeiro. Bicheiros que não tinham essa relação, eles passam a entrar como Castor na Boa Cidade e Castor de Andrade, que era da região de Bangu, na zona oeste da cidade. Ele já tinha uma relação anterior com o time de futebol Bangu, mas ele não tinha com a escola. Nos anos 70, Castor entra na Mocidade Independente de Padre Miguel, Anísio Abraão Davi entra na Beija-Flor de Nilópolis, Luizinho Drummond entra na Imperatriz Leopoldinense, e já na virada dos anos 80 nós vamos ter uma figura completamente retirada do campo militar, que é Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, envolvido na repressão, acusado de tortura no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Ele sai do Exército, ele entra na reserva e 3 anos depois, ele vira presidente da Unidos de Vila Isabel, uma escola do bairro de Vila Isabel, do bairro de Noel Rosa. Qual o interesse dessas pessoas, tanto do bicho quanto de alguém saído dos porões da ditadura, no samba? Era instrumentalizar essas escolas. Eles precisavam das escolas para ter um canal de comunicação com as classes médias que estavam começando já nos anos 60, mas mais fortemente nos anos 70, a se aproximar das escolas, a ir nas quadras e a ver os desfiles de escola de samba. E quando eles fazem isso, ao mesmo tempo que eles fazem isso, o que acontece com os agentes da repressão? Os agentes da repressão que estavam nos porões, ali na primeira metade da década de 70, eles, na segunda metade, quando o governo militar fala para os agentes: acabou, agora vocês voltem para os quartéis, eles se rebelam, porque eles queriam continuar torturando, matando, agindo fora da lei. E o que eles vão procurar? Eles vão procurar um outro espaço em que eles possam continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam. E quem dá esse espaço para eles? Os contraventores. Por quê? Porque, naquele momento, esses jovens contraventores que estavam entrando nas escolas de samba, eles também estavam fazendo uma guerra nas ruas do Rio pela remarcação dos territórios, por domínio de novos territórios. E o que eles vão fazer? Eles vão usar a expertise desses agentes, a expertise de violência, de tortura e de arapongagem, para fazer o domínio e para criar uma nova estrutura na contravenção, uma estrutura que vai virar o crime organizado e que cada vez mais vai se parecer, até se constituir propriamente dito, como a máfia italiana. E assim foi uma maravilha para a contravenção, né, a máfia da jogatina, os bicheiros, a máfia do jogo do bicho, contar com esses quadros, tipo Paulo Malhães, tipo Capitão Guimarães, tipo Fred Perdigão Pereira, entre outros, né, porque eram quadros prontos, pessoas altamente violentas e pessoas que tinham excelência em informação, sabiam fazer grampo, infiltração, eles conheciam de logística e tal, perfeitos. E assim, o bicho, com a chegada desses caras, mais ou menos nesse período aí, 84, 85, 86, um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tem assim um marco fundamental, o bicho ele ganhou um upgrade, ele mudou completamente para um outro patamar. E assim, só para complementar aqui, 2 coisas que me incomodavam muito, que eu acho que o livro enfrentou bem. Primeiro, a ideia de que o carnaval é uma festa. O carnaval, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, é realmente uma festa. Mas não é só isso. E nunca se discutiu que poder está por trás dessa escola de samba, né? E a gente mostra no livro um pouco da gênese desse poder, né? Os bicheiros que tomaram de assalto as escolas de samba para se legitimar, né, e tornar a sua imagem palatável e popular, no momento que eles estavam fazendo assim, uma guerra sangrenta para a consolidação do seu poder nas ruas. E uma coisa que me incomodava muito, sabe, gente, é assim, olha, o regime militar, ele foi bárbaro, ele torturou e matou e tal, mas ele foi um governo honesto, um governo ético do ponto de vista da administração pública. Cara, o livro mostra que esses militares foram para o crime comum, para a bandidagem.
Isso é bandidagem. Tá? Para além das barbaridades, né, dos crimes de lesa humanidade que esses caras praticaram nos porões da ditadura, eles cometeram crimes comuns nos porões da contravenção. O Chico Otávio falou de um mito que já está sendo quebrado, que era o mito de que o regime militar cometeu aquelas violências, mas que não era criminoso. Bárbaro e honesto. Não foi honesto. Um dos caminhos que nós seguimos foi analisar também o caminho contrário, como o contraventor fazia, em alguns casos, acordos ou negócios com o regime militar. Os filhos do João Figueiredo frequentavam qual quadra de escola de samba e desfilavam em qual escola de samba? A Beija-Flor de Nilópolis, de Anísio Abraão Davi. Se você der 2 passos para trás e for para o início da década de 70, a Beija-Flor faz, em 73, 74 e 75, 3 enredos que são enredos de louvação ao regime. O terceiro deles se chama O Grande Decênio. O que era o Grande Decênio em 75? Eram os 10 anos do regime militar. Eles fazem um enredo de louvação ao regime militar. Nessa época, Anísio já era o patrono, já era o dono da escola de samba de Beija-Flor. Não havia interesse, não havia troca de interesses, não havia corrupção. O dinheiro foi seguido, eles construíram impérios. A família Abraão Diniz, até hoje, 30, 40 anos depois, é dona do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, um dos municípios mais pobres da Baixada Fluminense. Como ela conquistou isso? Ela conquistou isso através do poder político, através das ameaças feitas pelos bicheiros, através do bicho e através do pacto que ela selou com o regime militar. A Operação Furacão mostra corrupção, lavagem de dinheiro, mostra que o crime organizado está aí e forte, usando muito dinheiro para se bancar e para comprar policiais, comprar políticos, comprar juízes. Porque é assim que eles mantêm a estrutura de poder deles, é comprando. E isso foi aprendido lá atrás, no regime militar. A cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. E essa cúpula tem um clube chamado Clube Barão de Drummond. Barão de Drummond foi o responsável pela invenção, foi o inventor do jogo do bicho no Rio de Janeiro no final do século retrasado. Eles criaram... E qual a função desse clube? Esse clube funciona praticamente como um STF da contravenção. É lá que são decididas as brigas entre as cúpulas, entre bicheiros, são lá que são decididas as demarcações de áreas e, inclusive, os direitos de sucessão. E essas coisas, hoje em dia, estão registradas em atas. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, quando fizeram a operação em 2007, encontraram essas atas. Dentro dessas atas, há documentos registrando, no caso da minha morte, bicheiro X ou bicheiro Y, 20% dos meus negócios ficam para minha viúva fulana de tal, 30% para o meu filho tal, 50% para o meu filho tal. Em outros, eram cartas de outros estados do Rio de Janeiro, como, por exemplo, eu me lembro de um da Bahia, algumas estão reproduzidas no livro, de bicheiros reclamando da entrada de outros bicheiros nas suas áreas para a criação, por exemplo, de bingos. Então, o que eles fazem? O que é o Clube Barão de Drummond? É um local para onde são enviadas as queixas. E é o Supremo Tribunal Federal do Bicho, porque é lá que são decididas, em última instância, quem vai ficar aonde e por quê. Absurdo e escandaloso que o país consiga conviver com isso, que exista uma justiça paralela feita pelos contraventores para a contravenção e para a máfia da jogatina. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito investigada e, de novo, daria um outro livro.